O próprio Jesus diz: contudo eu vos afirmo, olha, contudo eu vos afirmo que o menor no reino dos céus, o menor nessa nova era, nesse novo aeon da consciência do Evangelho, da habitação do reino de Deus no coração do humano e de todo aquele que invoca o nome do Senhor e crê em Jesus como resposta definitiva de Deus para todas as aspirações humanas. Esse é o reino de Deus e esses são os filhos do reino. São os que ganharam esse entendimento e essa compreensão pela fé. E Jesus diz, voltando a João Batista, em comparação aos demais anteriores, ninguém foi como João. Contudo, eu vos digo que o menor nessa nova consciência, quem ganhar essa nova consciência, quem entrar e enxergar e for penetrado pelo reino, o reino é para nos penetrar para que a gente entre nele. É para que a gente, em sendo penetrado pela consciência dele, o enxergue à nossa volta, começando a vê-lo de dentro de nós para fora de nós. É como Jesus ensina. Qualquer um que tenha tido essa percepção, que hoje esteja tendo essa percepção, é maior do que João. Qualquer um. O menor. Na sua consciência, na sua apreensão. Mas se tiver tido essa apreensão de fé, essa compreensão, esse discernimento, já está para além de João. E João, portanto, na limitação do teto que ele tinha, ele estava frustrado, porque ele esperava, como quase todos os judeus piedosos dos dias dele, como a gente vê na própria oração de Maria, mãe de Jesus, na oração chamada de Magnificat, que está aqui no Evangelho de Lucas, na introdução do Evangelho de Lucas, você vê na oração de Maria que a expectativa de piedade dela é que aquele menino que ela estava parindo e trazendo à vida de maneira sobrenatural, estranha, para além de qualquer referência terráquea de natureza ou naturalidade, ele fosse o que viesse a libertar o povo de Israel dos seus inimigos todos, no caso dos romanos, e viesse a libertar Israel de si mesmo. Porque Israel é um cancro mole encruado. Desde os dias de Abraão, nunca houve um Israel legal. Nunca houve um Israel de quebrantamento, de paz. Houve episódios curtos. Um pedacinho do rei Ezequias, um pedacinho do reinado de Josias, um pedacinho do tempo de Davi, muito mais quando ele nem rei era, que foi o melhor tempo da vida dele, porque como rei foi quando ele fez todas as besteiras. Salomão nunca teve nada de glorioso, muita sabedoria, mas logo, logo uma corrupção indizível e incomparável. E alguns poucos reis. Na realidade, a história bíblica dos hebreus, se você esquecer os profetas, os salmos, e ficar concentrado exclusivamente no comportamento dos hebreus, dos israelitas, dos judeus e depois do chamado povo de Israel, você encontra a pior narrativa de todos os tempos. Só coisa ruim. E os profetas são tão lindos porque são diametralmente opostos à narrativa da história jornalística e jornalesca do povo de Israel no Velho Testamento. A história de 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas, tudo que você tem de narrativas do povo de Israel é narrativa horrorosa de um povo duro, perverso de coração, empedrado, que matou todos os profetas e, por fim, matou o filho que foi enviado. Então, Israel figura na antifigura de qualquer coisa, para quem quer ler a Bíblia sem cultuar o livro de capa a capa, mas entende o conteúdo e lê com compreensão, e enxerga Israel como eu estou dizendo aqui. Só um estúpido, um idiota, totalmente cego, não vê o que eu estou falando. Bonito nas narrativas do Velho Testamento são as fraquezas das pessoas anônimas. Isso é lindo. São alguns atos de fé individuais. São as coisas lindas do Velho Testamento. São gestos de confiança, como a da mãe, do pai de Moisés. Joga a criança na corrente do Nilo. Entrega a soberania de Deus.
ou são os episódios da intervenção de Deus socorrendo um povo no deserto que não merecia socorro nenhum. Um povo blasfemo, murmurador, promíscuo, adúltero, mentiroso, enganador, de coração perverso, impermeável, que reclamava de dia e de noite, que recebeu como punição rodar no deserto até que a geração inteira morresse. E os que entraram na chamada terra de Canaã já entraram se corrompendo. E todas as tribos se corromperam, as 12 tribos, incluindo Judá e as demais. E se corromperam com tanta rapidez que 10 delas acabaram. Alguns séculos depois já não existiam mais. Se miscigenaram, se misturaram, se perderam. Viraram um mito de mistério onde estão as 10 tribos perdidas de Israel. E Jesus não deu a mínima para esse tema. João Batista, no entanto, era filho dessa geração, dessas expectações que eu disse. Até Maria, mãe de Jesus, tinha, Isabel tinha, Zacarias, pai de João Batista, tinha. Todo mundo tinha, os apóstolos. Até o final, foram perguntando a Jesus sempre coisas com a expectativa de que Jesus dissesse a eles: então, eu vou morrer, ressuscitar e logo depois eu vou voltar para acabar com essa palhaçada toda. Eu vou voltar com poder como rei, com o cetro da mão. E vocês vão ver o que eu vou fazer com esses romanos e com o mundo inteiro. Mas ele não disse nada disso. Ele disse: olha, o interregno é longo. Todas as parábolas dele sobre essa espera entre a morte dele, a ressurreição e a volta do Filho do Homem, todas elas, olhem, todas. É que eu não tenho tempo para mostrar aqui, mas todas elas falam de um hiato, de um parêntese longo, que faz as virgens dormirem, que faz os discípulos que eram bons se tornarem maus, perversos, exploradores, que maltratam e abusam e tiram proveitos das ovelhas e se tornam mercenários e lobos. É uma história longa de descrição disso. Quanto a Israel, é a distância de Deus, espalhados pelo mundo inteiro sem se converter, jamais endurecendo e piorando o coração de hora em hora, de geração em geração não melhoram, só pioram. Enquanto vocês ficam aí cultuando o Estado de Israel, só doidos fariam isso. Mas quem conhece o Evangelho está longe dessa coisa. Pois bem, e Jesus não colocou Israel como o relógio da profecia divina em momento algum. Se tem um relógio do cumprimento da profecia divina, é esse. E será pregado esse evangelho do reino a todas as nações, e então virá o fim. Com Israel ou sem Israel. Tem nada a ver. Tem a ver com Jesus e com o evangelho. Mas voltando ao nosso tema, João Batista, como todos os demais, incluindo os discípulos de Jesus, tinham as suas expectativas enganadas, que fazia parte da escatologia. A escatologia sempre é um problema. Com os seus adventismos e com os seus profetas adventistas, como nós tivemos há 2 séculos atrás a Ellen White, tivemos o Rutherford entre os testemunhas de Jeová, tivemos no início do 1º para o 2º século os montanos, com os montanistas, tivemos agora, do início do século XX para cá, uma quantidade enorme de profetismos adventistas marcando a data da volta de Jesus. Depois que Israel voltou e, sionisticamente falando, tomou conta do território pelo qual estão brigando e querendo dominação de tudo, com base nas leis de Moisés e nos termos da Escritura conforme Moisés, fazendo caos no mundo acontecer. Pois bem, tudo isso tem a ver com a colocação de Israel no lugar errado e com esse culto à escatologia e ao adventismo. E por adventismo eu estou me referindo não à igreja adventista do 7º dia, ela está no pacote também. Não estou me referindo só aos testemunhas de Jeová, eles estão no pacote também. Mas eles acabaram influenciando e fizeram com que dos anos 70, 60 e meio, incluindo os anos 70 para cá, uma multidão de cristãos no mundo inteiro se tornassem adventistas do adventismo da volta de Jesus, com a construção das sistematizações das teologias escatológicas proféticas.
que é o que você vê toda hora aí nos podcasts. Um exemplo recente de uma pessoa que só fala nisso entre nós, que se alegra com as coisas. Olha, tem guerra vindo aí. Tem gente aí, eu podia mencionar alguns nomes, mas deixa para lá. É gente que quem tiver ouvidos para ouvir, ouça, e quem tiver olhos para ver, veja. São os fanáticos do tema, são adventistas de alma. Só pensam nisso, só falam nisso. Isso está presente. E eu estava dizendo, uma das grandes catástrofes dessa leitura escatológica da Bíblia, do Novo Testamento ou da história, é essa vontade profético-presunçosa de que o indivíduo faça parte de um grupo de eleitos especiais que recebam uma revelação de que o tempo chegou. Aí ele fica catando profecias do Velho e do Novo Testamento, tentando montar um Lego, um quebra-cabeça para criar uma arquitetura. E a maioria são pessoas que não entendem nada de coisa alguma, embarcam em qualquer conversa fiada, em qualquer bobagem, em qualquer estupidez lamartiniana. O cara vai e embarca naquilo ali, me dá uma pena, porque eu só vejo as cabeças ficarem conturbadas, as almas aflitas, as interpretações do mundo pioram. São pessoas que começam a torcer pela desgraça, supostamente para que quanto mais desgraça haja, mais rapidamente Jesus volte. Portanto, aquilo que Pedro diz sobre apressar a volta do Senhor, que tinha a ver com pregar o evangelho do reino de Deus, para eles é contabilidade de catástrofes. Quanto mais guerra, catástrofe, miséria, calamidade, inimizade, hostilidade entre os povos, quanto maior for a ameaça de guerra mundial, mais Jesus se sentirá obrigado a voltar. E o que eles vão ver, vivendo assim, é que o pau vai cantar, as bombas vão explodir, o apocalipse now vai se estabelecer, as ficções científicas mais calamitosas, apocalípticas vão se cumprir e Jesus não vai voltar. E eles vão ter que viver em bunkers, a vida na Terra vai se transformar um Mad Max 1, 2, 3, uma calamidade horrorosa e Jesus não vai voltar. Mas eles querem continuar apostando no pior. Jesus só vai voltar quando Jesus quiser, e não tem nenhum profetinha adventista de nenhuma natureza, seja ele adventista, testemunha de Jeová, batista escatologicamente fanático, ou de qualquer natureza, ou pentecostal, que vá pelos seus prenúncios de catastrofismo e pela realidade ou realização deles, apressar a volta do Senhor. Não conseguirão. Só vão respirar radiação, morte e poluição. De tão loucos que são, mas não enxergam nada.